Então, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula, dando continuidade aqui à metodologia do ensino da dança. Hoje vamos falar das classificações da dança, falar das danças étnicas, danças teatrais, danças folclóricas e um pouquinho da classificação de cada uma delas. Nas demais aulas a gente vai adentrar no conteúdo do mais minucioso das temáticas que hoje a gente vai abordar aqui por cima, tá certo? Então, conforme Faro, que é um dos escritores, levando em consideração o contexto histórico, a dança pode ser dividida em três formas distintas: étnica, folclórica e teatral. Uma descende da outra, ou seja, uma surgiu da outra, respectivamente. As danças étnicas têm como principal objetivo a manifestação religiosa. Com o passar do tempo, a dança foi liberada pelos sacerdotes, que era proibido fazer qualquer outro tipo de dança, e deixou de ser praticada apenas em cultos dos templos e passou a surgir nas praças públicas. Também surgiu a dança folclórica, que por vezes ela se relaciona com as lendas, com as histórias contadas pelos nossos antepassados. Já a dança teatral está ligada à profissionalização do bailarino. A gente vai ver um pouquinho do balé, do sapateado. Haja em vista que, no Império Romano havia muitos espetáculos de dança. A evolução da dança surgiu desse trajeto, foi do templo para a aldeia, da aldeia para a igreja, e da igreja para a praça, na praça foi para os salões e por fim chegou aos palcos. Analisando assim esse contexto da dança, nesses diferentes períodos, pode-se observar que ela caminha lado a lado com a história da humanidade, da evolução. As pessoas se utilizavam para se comunicar nos casamentos, na uma boa colheita, para um, um velório, né? Então a dança, ela fez o imprescindível de evidenciar que existe uma gama de outras classificações para a dança, tendo em vista que há vários motivos para se dançar, né? Não é simplesmente pelo fato de você estar decidir hoje eu vou dançar, mas ela vai pela expressão, pela alegria, pela tristeza. E, além disso, considera-se pelo mais indicado a classificação que ela ocorresse mais precisões, né? Pode-se citar, por exemplo, o forró, que é uma manifestação que considera uma dança de salão, mas que também configura-se uma dança regional, típica do Nordeste, que muito exprime a cultura dessa região. No entanto, a classificação a seguir, realizada a partir do contexto histórico, ela vai servir como base para que a gente possa compreender as demais classificações existentes na relação nos tipos de dança, certo? Então ela tem assim essa evolução no contexto geral e a gente precisa compreender, já sabendo qual foi o trajeto que a dança fez para chegar até os tempos atuais nos quais a gente se encontra hoje dançando, né? E ver também quais foram as barreiras que a dança em si ela encontrou para que pudesse existir, certo? Então essa classificação, esses tipos de dança, eles são para que a gente tome por conhecimento de onde vem cada tipo de dança das nossas culturas, das nossas regiões, do nosso dia a dia, certo? E a gente falou aí do forró, mas lá na frente a gente vai falar, quando chegar nas danças folclóricas, nós vamos falar também dos demais. Entrando nas danças étnicas, são manifestações expressivas das culturas diferentes dos povos. Coloquei a dança oriental aí, como vocês estão vendo na imagem, que se anuncia como característica que pode identificar uma nação, uma região, como por exemplo a tarantela, que é lá da Itália, a valsa, lá de Viena, o tango na Argentina, danças que interpretem a identidade de um determinado país, de um povo. A dança do ventre, ela, ela teve uma modificação, né? Ela surgiu no Oriente e era considerada uma dança étnica, só que ela passou por
uma ressignificação, uma modificação, e agora ela recebe um termo de cunho artístico, né? Um espetáculo, ela passou para ser esse espetáculo. E dessa forma o termo dança é usado quando se quer enfatizar uma raiz cultural da dança proveniente de outro país ou região. Nesse sentido, praticamente todas as danças folclóricas podem ser consideradas danças étnicas. No entanto, nem toda dança étnica são danças folclóricas. É assim um embaralhamento, mas dá para compreender. Já que as primeiras incluem também danças contemporâneas, teatrais e outras, e portanto, do ponto de vista antropológico, né, histórico, todas as manifestações de dança são étnicas, pois refletem as tradições culturais no interior das quais foram desenvolvidas, né? Então, as danças étnicas, elas têm essa evolução para a dança folclórica, né? E é interessante quando ele coloca, todas as danças folclóricas podem ser étnicas, mas nem toda dança étnica é folclórica. Mais lá na frente, quando a gente chegar nas danças étnicas, vocês vão compreender o porquê desse trocadilho que ele usa, que uma dança folclórica pode ser uma dança étnica e já uma dança, nem toda dança étnica pode ser considerada uma dança folclórica, certo? Acredito que todos vocês têm por conhecimento as danças que foram citadas, como a valsa, que é usada nos bailes de debutante, de casamento. Temos o tango, que ele é extraordinário. As danças folclóricas em si, o folclore, isso aqui a gente já viu lá no ensino fundamental, que a palavra folclore foi criada através da junção dos termos anglo-saxônicos, folk, povo, lore, saber, ou seja, um saber tradicional do povo. Eles abordam as tradições e costumes, os contos populares, os famosos ditos ou as lendas, as superstições, os contos, lendas, mitos, histórias de determinado povo ou região. E muitas vezes são desenvolvidos, como é que eu posso dizer para vocês? E muitas vezes eles são desenvolvidos na coletividade. Eles envolvem por um sentido de partilha e de hereditariedade, né, que é de pai para filho. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento de participar de uma roda de São Gonçalo, de um reizado, né, são danças folclóricas hereditárias que passam de pai para filho. E as danças que representam a cultura particular de uma região, país ou continente, podem, pela miscigenação, pela mistura de culturas, serem adaptadas de danças originais. A gente tem a quadrilha, né, que ela foi adaptada para o Brasil. Danças folclóricas estão ligadas a rituais tradicionais, festas comemorativas, comemorações típicas de um determinado lugar. Assim, consideradas danças típicas tradicionais de uma cultura, onde os mais jovens aprendem ao ver os adultos dançarem, os quais competem em ensinar os mais novos os segredos e as características de cada dança. Como eu falei do reizado do São Gonçalo, né? Ele é passado, um conhecimento, o Bumba Meu Boi, ele é passado um conhecimento de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos. Como, por exemplo, os camponeses que festejam uma boa colheita, a passagem considerada das estações, casamento, nascimento, a morte. No Brasil, a gente tem a quadrilha, o coco, o machixe, o xote, o chachado, o baião e tantas outras danças que representam a região, com suas próprias histórias e exaltações. E vale ressaltar que em países como Portugal, as danças folclóricas que se pode observar, por exemplo, em brincadeiras infantis, as cantigas de roda, muitas vezes, danças que traduzem característica marcante, né? No Brasil, a gente tem a cantiga, a dança ou a brincadeira.
O escravo de Jó jogava o caxangá, tira, põe, deixa ficar. Lagarta pintada. Também a gente trouxe para a nossa cultura a amarelinha teca-teca, que ela é africana, que é o minuê. Minuê, minuê, le gusta la doce. Le gusta la doce na dança minuê, né, que é pulando um estilo diferente de amarelinha. Então, as cantigas de roda, as danças, as brincadeiras, eles são um marco muito grande das danças folclóricas no Brasil, certo? Então, mais aqui na frente eu vou mostrar para vocês umas imagens de alguns exemplos e para que a gente possa tomar o conhecimento e que possa entender mais detalhadamente, né, do que se trata, de como ele é desenvolvido por cada região. Certo? A gente ainda pode colocar como o carimbó lá do norte, pode colocar o maneiro pau lá do centro-oeste, e tantas outras danças, tantas outras cantigas e brincadeiras que vêm do folclore. Essas aí são as imagens que eu falei para vocês. Temos ali no canto esquerdo o Bumba Meu Boi. Logo abaixo vem o frevo, né, que ele é um patrimônio histórico da humanidade do Brasil, né, muito interessante. E que do outro lado nós temos duas imagens de quadrilha, inclusive a quadrilha Os Penetras, né, da nossa escola. Esse ano aí foi o ano de 2015, um ano muito marcante para as festas juninas nesse período. Então, quando a gente fala assim de cultura, de folclore, a gente fica muito preso, principalmente nesse período pandêmico, né? E a vontade nesse mês junino é de se estar lá, dançando uma quadrilha, gritando, fazendo uma marcação, o Bumba Meu Boi lá no Maranhão, o frevo lá em Olinda, Pernambuco. Então, são danças marcantes. As danças teatrais, a partir daí, que são as danças artísticas, a partir do século XVII, ocorre principalmente na França o desenvolvimento teatral artístico da dança, que é a dança para o espetáculo. Ela passou lá, saiu dos templos, fez toda aquela trajetória para chegar aos palcos, as danças dos espetáculos. Nessas danças, a técnica possui relevância, sendo sistematizado por meio de códigos, terminologias, e que vieram se tornar universais. O movimento de braço, da perna, da ponta do pé, a gente já sabe que ele é típico do balé. Dentre essas danças teatrais ou artísticas surgiram os estilos, como o balé, que eu já falei, a dança moderna, o sapateado, o jazz, a dança-teatro e tantas outras. Né? A Disney ela tem uma característica marcante dessas danças teatrais no que compete aos espetáculos de musicais, né? Então eles fazem muito, focam muito nesses musicais, nessas danças. E o balé, aí, como está nas imagens, ele é um ponto muito marcante das danças teatrais desde a sua evolução até os tempos atuais. Né? O sapateado, o nome já diz que é uma dança onde as pessoas usam o sapato, a sola do sapato, para fazer, para executar uma certa melodia. Né? E tantas outras que compõem assim essas danças teatrais que a gente está vendo agora, certo? Mas lá na frente a gente vai adentrar um pouquinho mais. Agora eu queria abrir para as dúvidas, para as perguntas. Lembrando que o conhecimento quem faz é vocês, a gente dá aqui para vocês mastigarem e engolirem, né? Então, agora, qualquer dúvida, chame seu professor no privado ou mande lá no grupo, ou pode mandar ali no chat que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Foquem nos estudos, não desanimem, que logo logo a gente vai estar junto, fazendo assim acontecer o ensino, tá certo? E não esqueça, depende muito de vocês.
Não deixe só nessa videoaula. Vamos complementar no outro vídeo, noutra apostila, tá certo? Então, muito obrigado, bons estudos, que Deus abençoe a cada um de vocês e não percam o foco, tá certo? Que logo, logo a gente vai estar de volta, juntos e batendo aí um futsal.